os pensamentos com a gente mesmo são muito fortes. E aí, o que fazer, né? O que fazer, como lidar com tudo isso. E aí tem a ideia do autoconhecimento. Como você me perguntou o que é comunicação intrapessoal, eu te devolvo a pergunta. O que é comunicação intrapessoal, Luiz? O que é autoconhecimento nessa ideia, ainda mais nesse período de quarentena? Beleza, Diogo. Bom, acho que agora deu certo aqui. Te escutei bem, estou bem conectado. Então, querido, eu acho que a gente precisa, né, a gente pode falar do autoconhecimento como sendo a ferramenta, a necessidade, né, que a gente tem para conhecer, inclusive, essa comunicação intrapessoal, né? Legal. Porque somos muitos nesse universo interior, né? Somos muitos. E o que pode nos dar a chance de conhecer esses muitos que somos é exatamente o autoconhecimento, né? É investir a sua energia, o seu tempo, a sua atenção para identificar, para conhecer o que está acontecendo no seu universo interior. Perfeito. Né? E aí eu sinto que isso tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. Né? Porque se a gente parar para pensar, qual está sendo a convocação que a gente está recebendo enquanto humanidade? Né? E aí eu acho que aí traz um elemento valioso da gente poder parar um pouquinho para perceber que não é assim, não é você, não sou eu, não é o pessoal aqui de Brasília, não é o pessoal do Brasil, é o mundo inteiro. É praticamente o mundo inteiro. Né? É a grande parte da humanidade. Agora a convocação vá para casa. Né? Fique em casa. Se recolha. Né? E aí eu vejo essa convocação em no mínimo duas perspectivas. Uma, a perspectiva bastante objetiva, que é fiquemos em casa, nessa nossa casa de paredes, janelas e portas, mas também um momento, do ponto de vista mais simbólico, que esse momento está representando, um momento para a gente poder ter essa chance, né, de ir para essa casa interior. Né, para a gente poder se aproximar dessa casa interior. Né? Porque eu sinto que esse vem sendo um chamado e uma convocação dos últimos anos, do momento que a gente está vivendo. Né? Enquanto Luiz, humanidade... Quando você fala dos muitos, somos muitos, o que é esse somos muitos? São muitas dimensões, né? Somos muitas partes de nós mesmos. Muitos personagens? Né? Somos muitos personagens? Muitos personagens, por exemplo, muitos papéis, né? Então, eu sinto que a gente se desenvolveu demais, enquanto humanidade, nesse conhecimento do mundo. Desenvolver muita tecnologia, muitas técnicas, né? Mas a gente esqueceu essa dimensão do sujeito. Né? Essa dimensão do sujeito desse conhecimento ficou deixada de lado. Então, eu sinto que é um grande momento que a gente está tendo para olhar para esses muitos que somos. Né? Tem uma representação que eu queria compartilhar, que é uma representação vinda do Gurdjieff, né? Que essa semana passada eu usei essa representação com uma pessoa no consultório, que ela traz uma ideia, né, é uma forma de uma imagem, né, que ajuda a gente a visualizar, né, um pouquinho tudo isso que a gente está falando. Nessa ideia dos personagens, Luiz, a gente costuma falar nessa ideia de comunicação, de que a gente precisa ter um autoconhecimento muito grande. Olha lá. Dá para ver? É um círculo todo dividido, fragmentado, e são vários eus.
né? Eu gosto dessa imagem porque ela traz a ideia da fragmentação, né? Então, somos eu. Então, assim, o meu racional fala uma coisa, mas as minhas emoções estão falando outras, né? E, ao mesmo tempo, essa imagem, se você olhar também, ela também pode trazer a ideia de grades, né? Então, ao mesmo tempo, cada eu num quadradinho separado, mas também são prisões. A gente pode ler essa imagem como prisões, né? Porque um jeito de pensar, muitas vezes, ele pode me aprisionar se eu fico rígido naquilo, né? E aí eu perco a possibilidade de acolher também o que eu estou sentindo, né? Então eu penso uma coisa, sinto outra e faço outra. Aí a gente fica completamente fragmentado, cindido, né? Cindido. E aí fica difícil, né? Difícil de manter a presença, né? Inclusive, quando vocês talvez trabalham lá no Verbalize, né? As pessoas que vão fazer uma comunicação, vão se expressar, vão se colocar, ter essa possibilidade de vivenciar esse estado mínimo, né, de presença, onde ela consegue pensar e estar conectada com o sentimento e com aquilo que ela está falando, aquilo traz um grau maior de presença e ela consegue se comunicar melhor, né? Então, isso dando um exemplo, né? Mas isso acontece o tempo inteiro na nossa vida, né? Em casa, sozinhos, com a família, enfim. E nessa ideia que eu estava falando, assim, que casa muito com o que você falou, é o seguinte: a gente trabalha muito com a ideia de que dentro da perspectiva de que nós somos vários personagens, exercemos vários papéis, a gente precisa, inclusive, exercer o nosso papel naquele momento da comunicação. Eu não posso me comunicar enquanto filho no momento em que eu sou o advogado. Eu não posso me comunicar enquanto pai e no momento que eu sou filho. Porque, caso contrário, eu vou exercer um papel que vai gerar uma confusão nessa comunicação absurda. Ou seja, na minha visão, a gente precisa de um autoconhecimento para ter uma comunicação intrapessoal, para saber qual é o meu papel, qual é o meu personagem, quais são os meus sentimentos, para só assim eu conseguir externalizar isso. E nesse momento de quarentena, em que a gente tem a possibilidade de pouca troca ou diminuição de troca, a gente precisa trazer muito isso para dentro. E aí eu te pergunto, nesse momento de trazer muito para dentro, muita energia, muitos pensamentos, tem como acalmar esses pensamentos? Tem como identificar melhor esses pensamentos, essas comunicações intrapessoais? O que a gente faz aí? O que a gente faz nesse momento? Isso, aí, maravilha, porque aí, de novo, você me traz para poder mencionar o grande valor que tem o autoconhecimento, o processo de autoconhecimento. Porque eu tenho percebido, em algumas pessoas, né, as pessoas que eu acompanho no consultório, eu percebo que as pessoas que já estão num processo de autoconhecimento há mais tempo, mas também não é só uma questão de tempo, mas também uma questão de envolvimento com esse processo de autoconhecimento, de profundidade, de dedicação, de reconhecer a importância disso, elas conseguem lidar um pouco melhor com isso, porque em algum nível ela já se desenvolveu um pouco nesse autoconhecimento, ela já tem noção desses diferentes eus e dessas diferentes vozes que falam dentro da gente, né? Porque existe os diálogos internos, essa comunicação intrapessoal, ela é cheia de diálogos internos, né? Então, o primeiro passo é realmente você conseguir uma pausa, né? Uma pausa para identificar esses diálogos, porque eles acontecem o tempo inteiro. Só que a grande maioria desses diálogos, dessas vozes, a gente não identifica, a gente não está consciente deles, né? Então, uma outra referência também, a gente pode ir na análise transacional, do Eric Berne. Ele desenvolveu com base na psicanálise, né? Ele fez numa linguagem mais acessível, né? Uma linguagem mais acessível para as pessoas. Ele reconheceu que a gente tem, no mínimo, 3 dimensões do ego. O estado parental, o estado adulto e o estado da criança, né? Então, cada estado de ego desse tem uma série de frases, de mandatos, de falas que influenciam a gente na forma como a gente está lidando no momento.
Só que a gente não, geralmente não tem consciência disso, né? E cada estado de ego desse, ele se divide. Então, o estado de ego parental, por exemplo, ele pode ser nutritivo ou ele pode ser crítico, né? Então, aquela fala crítica que muitas vezes você faz com você mesmo, né? Você quer falar alguma coisa, você quer realizar alguma coisa e vem aquela vozinha e fala: você não dá conta, né? Você não é capaz. Então, esse tipo de voz, né? A gente precisa conhecer isso, conhecer que isso tá se manifestando dentro da gente, né? Por quê? Porque se a gente conhece, a gente começa a ter a possibilidade de se desidentificar. Porque normalmente isso fala, a gente não se dá conta e a gente é automaticamente influenciado por isso, né? Então, acho que tentando responder um pouco mais diretamente a sua pergunta, o que a gente pode fazer é exercitar uma pausa, né? Uma pausa nesses diálogos. E aí, qual é a principal ferramenta que eu conheço, né, e que é muito simples, né? É a respiração, né? Então, a gente poder conseguir, de vez em quando, ao longo do dia, seja lá onde você estiver, seja nesse momento de quarentena, dentro de casa, seja sozinho, ou seja convivendo com a família, você de vez em quando conseguir se lembrar de respirar um pouco, né? De criar uma pausa, né? Para que esses diálogos que são intensos e geralmente incessantes, para que você possa ter a oportunidade de perceber o que está se passando dentro de você. Né? Que eu tô fazendo com o dedo aqui, mas não é só aqui, é no corpo inteiro. Né? Isso é corporal. Né? Tem as emoções, tem as sensações físicas, tem os pensamentos. Né? Isso está se dando a todo momento. Então, eu diria que é isso, a gente lembrar da pausa. Né? Dessa pausa pela respiração. Perfeito. Luiz, só falando para quem está entrando aqui agora, a gente está batendo um papo sobre autoconhecimento, sobre comunicação intrapessoal, principalmente nesse momento de quarentena. Para quem não sabe, o Luiz é meu psicólogo, é psicólogo do Pedro também. Inclusive, o Pedro se acusou aqui nesse momento da grade, ele falou que foi com ele que você fez. Ele falou? Falou, ele acusou aqui, falou que foi com ele. E, pessoal, pode ir fazendo pergunta. As perguntas que estiverem casadas exatamente com o nosso conteúdo, a gente vai respondendo, ou então a gente vai compilar tudo e responder no final. Luiz, você falou da pausa. Eu aprendi contigo, eu aprendi também lendo e pesquisando. Quantas vezes hoje eu, conscientemente, eu paro em alguns momentos e percebo que eu simplesmente não estou respirando. Não estou respirando de maneira consciente. Eu estou sobrevivendo, mas eu não estou respirando. Eu não estou respirando de maneira consciente. E aí, quando eu paro, às vezes parece que eu estou meio que em apneia, sabe? Assim, travado. E completamente borbulhando nessas emoções, nesses momentos, sem nenhuma consciência. E quando você fala de pausa para mim, eu entendo como uma ideia de que a pausa me traz a consciência do que está acontecendo. A pausa me traz a... Calma, estou respirando agora, é isso... o que... Pergunta complexa, talvez, mas o que é consciência? Olha, a gente pode pegar uma referência agora na Gestalt. A primeira referência que me veio foi da Gestalt terapia, que é uma das formações que eu tenho, que é uma grande referência para mim. Né? A gente fala, na Gestalt, uma palavrinha em inglês que é awareness. E uma das formas de tradução dessa palavra é consciência emocionada, ou consciência da consciência. Né? Então, trazendo para uma linguagem mais acessível, talvez seja a possibilidade de você se conectar com essa dimensão em nós mesmos, né? Que ela é mais observadora. Ela é mais observadora. Ela consegue observar menos, ou observar mais e menos estar envolvida no fazer, no sentir e no pensar. Então é essa dimensão que consegue, na experiência, né, como eu entendo, tá? Essa experiência de você conseguir se distanciar um pouquinho do que está acontecendo com você, do que você está vivendo naquele momento,
E aí isso te possibilita a ter essa consciência, né? A estar consciente do que está acontecendo. Então, acho que numa linguagem mais simples, assim, né, é o que está me vindo assim, como uma boa referência para a gente compreender o que a gente está falando de tomar consciência, né? Trazer para a consciência, né? Essa dinâmica, essa possibilidade de você observar, ver o que está acontecendo, né? E sair um pouco do automático, porque no automático, no fazer, no sentir, no pensar, né, que é uma intensidade, enfim, a gente muitas vezes fica sem se dar conta. Então essa também é uma outra palavra, dar-se conta de você mesmo, do mundo e de como você está interagindo com o mundo. Virar um observador de si mesmo. Você vira um observador de si mesmo. Isso, exercitar esse observador, né? Que até mesmo esse observador, ele pode ser um desses eus. Talvez eu colocaria um eu aqui fora, né? Exato. Fora da... Talvez algo... talvez esse eu aqui, ó. Né? Esse eu talvez pudesse ser... Perfeito. Né? Que ele consegue ver mais distanciado e de fora, né? A consciência, respondendo já uma pergunta aqui que o Pedro fez, como evitar essa apneia contínua, falta de respiração? Respirando. É consciência, virando observador de si. Isso, e observando o seu corpo, né? Nesse momento é muito importante a gente trazer a consciência, a percepção corporal, né? As sensações, né? Eu sinto que o corpo e as sensações, elas funcionam como um fio terra, né? Funciona como algo que te dá uma base, né? Então, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu e acontece comigo muitas vezes. Quando eu estou assistindo um filme, principalmente no cinema, mas um filme. E aí, se é um filme de suspense, ou então um filme de aventura, e aí começa aquela correria, aquelas explosões, não sei o quê, de repente eu me percebo, eu estou assim. É automático, eu nem percebi o momento que eu fiquei assim. Mas em algum momento eu trago a minha percepção para o corpo e eu percebo que o meu corpo está respondendo aquele tanto de estímulo. E aí eu percebo que eu tenho uma tensão aqui. Aí eu percebi o que eu posso fazer, e aí eu faço, e aí eu solto e volto. Então, para a gente sair dessa apneia constante, né, que foi a pergunta, eu diria que primeiro é perceber a apneia. É perceber que você está nessa respiração curta. Como? Trabalhando e exercitando uma maior consciência e percepção corporal, né? O corpo, ele fala pra gente, né? Ele conta pra gente o que está acontecendo com a gente. Então a gente precisa também exercitar essa aproximação do corpo, né? Do nosso próprio corpo, né? E aí é uma grande referência para esse trabalho. Luiz, dentro dessas ideias do eu aí, de vários eus, vários personagens, vários papéis, pergunta, eu como um curioso de psicologia, da mente humana, enfim, da comunicação, esses vários eus, fui eu que criei todos eles ou ele pode ter sido criado por alguém? E eu me apropriado dele? Boa pergunta, né? Quando a gente começa, então, com esse processo, né, do autoconhecimento e a gente vai se dedicando a isso, a gente vai aprimorando essa capacidade de perceber essas vozes, imagens que nos constituem, crenças, né, que a gente foi construindo ao longo da vida. E às vezes, uma coisa que eu presencio muito e já vivi isso também. Às vezes a gente consegue escutar uma voz dentro da gente, e aí quando a gente escuta aquela voz, a gente consegue perceber que aquela voz era de alguém muito próximo. Geralmente, né? Ou o pai, ou a mãe, alguém que fez parte da nossa criação, do nosso desenvolvimento. Né? Então a gente consegue reconhecer que aquela voz, em algum momento, ela era de fora. E aí, um mecanismo básico de proteção,
é a introjeção, né? Isso é o primeiro mecanismo. Quando a gente chega nesse mundo, a gente precisa introjetar o mundo, né? Aquela imagem do bebê que mama, né? O seio, né? E pode então se nutrir do leite. Ele ainda não tem dente, né? O bebê não tem dente, ele não mastiga o mundo, ele engole o mundo. Então essa introjeção, ela acontece também no nível psicológico. Então muitas dessas vozes, não todas, mas muitas dessas vozes, em algum momento elas vieram de fora e foram introjetadas, né? E agora elas estão dentro. Então agora não é mais o pai, a mãe que está aqui do seu lado falando para você, não faça isso, você não pode, você não dá conta, não sei o quê. São essas vozes que estão no seu universo interior, né? Por esse mecanismo da introjeção. Quando a gente tem essa identificação, reconhecer, quando a gente tem essa identificação desse eu, e essa identificação desse eu que às vezes não é nosso, como você falou, às vezes ele foi introjetado. O que fazer? O que a gente faz? Porque então, eu imagino que vem, e eu sei, por experiência própria, que vem um dilema. Isso é meu, isso não é meu, e aí às vezes eu ajo com o meu eu que eu criei, mas aí às vezes eu ajo com o eu que me criaram, que me introjetaram. Quantas vozes, quantas comunicações intrapessoais? Então, eu sinto que a sua pergunta é como que a gente sai dessa encrenca, né? Como que a gente pode sair dessa encrenca, né? Então, como que a gente pode sair dessa encrenca? Aproximando esses eus, estabelecendo ponte, dialogando entre esses eus. Porque dessa forma você começa a conhecer eles melhor, de uma forma mais perceptível, e você começa a criar ponte entre eles, porque eles estão fragmentados, um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí na hora que você coloca um para conversar com o outro, eles se aproximam, eles fazem contato, tem comunicação, né? Essa também é uma comunicação construtiva, porque começa a conversar e aí eles se aproximam. E aí nisso a gente vai trabalhando no que o que pode facilitar com que a gente saia dessa encrenca. É essa integração, é integrar essas diferentes vozes, é ir aproximando, é entrar em contato, é conhecer. Né? Porque quando a gente vai realizando, isso é um processo, né? A gente está aqui conversando e tal, mas isso é um processo que vai se dando num ritmo muito próprio de cada um. Mas na medida que você vai integrando essas vozes, essas introjeções, você, e muitas vezes faz parte desse processo de integração, você projetar o que foi introjetado. Então, às vezes, você precisa também verbalizar aquilo que fica falando dentro de você. E às vezes você precisa conversar com essa voz que está falando dentro de você, e às vezes você precisa falar, para, né? Chega, né? Entendi. Chega. Você está falando, essa voz que fica te massacrando, esse eu crítico, como a gente estava falando, né? Por exemplo, às vezes você precisa vir uma voz de consciência, né? Uma voz que está mais em contato com a realidade, e falar, para, deixa eu viver minha vida, né? Então, esse diálogo vai criando essa perspectiva de integrar esses eus e essas vozes dentro da gente. E isso vai nos tornando mais inteiros e menos fragmentados, né? E aí, isso possibilita, inclusive, a vivência de um estado de paz, né? E aí eu trago esse conceito, porque é um conceito que eu acho muito importante, né? Onde eu bebo na fonte lá da Unipaz, da Universidade Internacional da Paz, né, que é para mim uma grande referência, né, e que é esse sentimento de paz que a gente pode construir dentro da gente, ele brota desse processo de inteireza, de você integrar esses aspectos fragmentados dentro de você. Né? E aí você começa então a ter essa possibilidade de sentir essa paz que não é uma paz estagnada, uma coisa assim onde nada acontece, é uma paz ativa, né? Porque na medida que você vai... A paz é ausência de conflito? A paz é ausência de conflito? De forma nenhuma, né? O conceito com que a gente trabalha de paz lá na Unipaz traz exatamente essa perspectiva,
né? Não é a ausência de conflito, é como você vive esses conflitos que são inerentes à vida, né? O fato de eu querer uma coisa, você querer outra, pronto, a gente já tem um conflito, uma possibilidade de conflito instalada. Agora, como a gente vai lidar com esse conflito, com essas diferenças, é que é a grande questão. E se você tem esse processo de autoconhecimento, se você já conseguiu minimamente ir integrando essa guerra, esses conflitos dentro, né? Porque, de novo, voltando, esses eus, eles estão em conflito. Eles estão em conflito, porque um quer uma coisa, um fala outra, não sei o quê. Quando a gente começa a dialogar, a criar essa possibilidade de diálogo dentro, né? Falar mesmo com esses eus e conhecendo esses eus, aí você está lidando com esses conflitos, entende? Então, a maior ferramenta para trabalhar com conflito, seja ele intra ou inter, é o diálogo. Até hoje, o que eu conheço, pelo menos, é o diálogo. Né? Precisa comunicar, precisa tornar comum para poder ter essa interesse, essa integração. Caso contrário, é cada um no seu, existem fugas, não existe interesse, não existe integração, e fica cada um no seu. E aí a pergunta é... Que passa, desculpa, só porque é uma coisa que eu acho que é importante, que passa pela escuta, por você poder abrir uma escuta. Seja isso no interpessoal, você poder escutar o outro, mas também poder falar e ser escutado, como dentro, nessa dinâmica intra, você também conseguir escutar essas diferentes vozes e conseguir dar voz para essas diferentes vozes. Então, é um processo muito parecido. Ou seja, o processo de escuta, de escutatória, que a gente chama no verbalismo, não é só eu e você. Sou eu comigo mesmo. A minha capacidade de me escutar, de escutar os meus limites, de escutar os meus eus, de escutar quais são as minhas crenças, as minhas reações que vieram da minha família. E aí, de novo, a gente volta naquela pausa. Porque o que vai possibilitar você conseguir escutar essas vozes internas, né? A pausa, aquela pausa que a gente falou. Você parar um pouco, respirar, né? O exercício de concentração, né? A prática da meditação, que hoje em dia, ainda bem, né? Tem se falado muito. Então, e colocando essas coisas em prática, né? E lembrando dessa pausa, porque essa pausa abre a escuta. E isso é tanto na comunicação inter, quanto na comunicação intra. Abrir a pausa e possibilitar a escuta. Luiz, aí eu fico me perguntando assim, tem muita gente que está aqui conversando conosco, provavelmente são pessoas que estão nessa busca, dessa interesse, dessa integração. Só que a gente sabe que tem pessoas que não estão, né? Tem pessoas que estão no piloto automático. A primeira pergunta, vou fazer 2 perguntas juntas para você responder de uma vez só. A primeira pergunta é, há algo que a gente possa fazer por essas pessoas? Por que eu te pergunto isso? Eu entendo que a minha missão, uma das minhas missões, os meus propósitos, é levar comunicação para as pessoas, a habilidade de se comunicar, seja comunicar intra, inter, enfim. Seja trazer pessoas que têm esse conhecimento, que estudaram muito para isso. Eu entendo que essa é uma missão. Como é que eu consigo abordar uma pessoa como essa? E segundo, essas pessoas... Porque eu sinto que quem busca é duro, é dolorido, é difícil. Construir uma ponte dá trabalho. Mas quem não constrói parece que não tem trabalho nenhum e não sofre, não tem nenhum sofrimento por isso. Ou tem? Então são 2 perguntas. A primeira, como é que a gente ajuda essas pessoas? Como é que a gente pode fazer algo para essas pessoas? Claro, né? No limite delas e tudo mais. E será que todo mundo sofre de alguma forma com a ausência desse autoconhecimento, com a ausência dessa comunicação interpessoal? Então, sobre essa primeira pergunta, eu sinto que o principal que a gente pode fazer, né, isso com as pessoas que a gente convive no dia a dia, é procurar realizar, né, esse processo com a gente mesmo. Né, porque aí isso vai transparecer na sua relação com a pessoa. Né? Então, quando você começa, por exemplo, a ser capaz, de verdade, de escutar o outro. Né? Então, isso chama a atenção.
Quando você Certo. está numa Sim. conversa, e aí, ainda mais quando acontece um conflito, inicia um conflito, se você realmente consegue escutar o outro, se abrir para escutar o outro, ao invés de ficar, enquanto o outro fala, você já está pensando no que você vai retrucar, no que você vai, enfim, e você consegue abrir a sua escuta, Perfeito. isso toca o outro. Isso toca o outro, Inspira. A né? Carol comentou aqui, isso inspira os outros, né? Isso inspira os outros. Então, eu sinto que esse é o principal que a gente pode fazer nas nossas relações, né? Deixa eu problematizar. Ah, Mas quando a sim. gente está nesse processo, a gente não acaba atraindo e tendo mais dificuldade de lidar com pessoas que não estão nesse processo? Pode ser. Pode ser. Sim. Porque muitas vezes, como você falou, a gente está num processo, né? Exato. Então, a gente também ainda está lidando com essas questões internas, né? Porque na medida que você vai compreendendo melhor esses conflitos, essa guerra que tem dentro de você, naturalmente você vai abrindo um sentimento, naturalmente, você vai abrindo uma perspectiva mais empática com o outro. Porque você já está conhecendo aquilo em você. Agora, claro que isso é um processo, estamos todos, né? Todos nós estamos nesse processo. Então, e morreremos, e passaremos nesse processo. Então em determinados momentos eu tenho mais facilidade, né? Então, em determinados momentos eu tenho mais facilidade de ter esse olhar, essa escuta empática com o outro. Em outros momentos é mais difícil. E aí, isso pode também ser uma boa referência para o seu trabalho interno. Por que naquela situação ou com aquela pessoa você não consegue ter essa escuta empática, vamos dizer assim, essa presença mais empática? Né? O que aquela pessoa gera em você? O que ela traz para você? Né? E aí você faz o exercício de voltar para você mesmo e fazer o seu estudo. Né? Enfim, então, e aí outras pessoas, elas suscitam coisas em você que você de repente já trabalhou, já está mais integrado, e aí aqui flui mais fácil. Então, né, é um processo contínuo. Né? Mas, e tem como passar por essa vida sem sofrer com a ausência desse autoconhecimento? Ou se não tiver autoconhecimento, você acha que não? Eu acho que não, porque eu acho que em algum momento a vida vai cobrar isso. Né? Em algum momento a vida cobra. Né? E aí dentro dessa perspectiva também do cuidado integral, da terapia da inteireza, aí a gente entra um pouquinho na nossa percepção das doenças e dos sintomas. Né? Que, inclusive, a gente pode pegar como referência para esse próprio momento, porque o que está vindo é uma doença, né, que está nos atacando. Né? Tem um vírus aí que está, né, nos contaminando e nos deixando doentes. Né? Então, isso também tem uma possibilidade de uma leitura disso. Na verdade, eu sinto que é imprescindível que a gente possa conseguir se abrir, né, para um mínimo de curiosidade de o que isso está significando para a gente. Né? O que isso tudo significa. Então, dentro dessa perspectiva, os sintomas e as doenças, eles trazem mensagens. Então, às vezes, uma pessoa que passou uma vida inteira numa distração, né, e vivendo e aparentemente sem sentir dor, né, sem entrar em contato com as suas dores, com o sofrimento e tudo, a possibilidade, né, é uma possibilidade, de repente em algum momento acontecer algo com aquela pessoa que vai chamar a atenção dela, né, porque é um processo da própria vida, né, a busca por essa saúde, a saúde como um processo, né, e por esse desenvolvimento humano, né? Esse processo de evolução, né? Qual é o sentido? Né? Aí a gente está indo para um lugar bastante profundo, né? E que é muito importante. Qual é o sentido, né? De estar vivo, de estar aqui nesse lugar, nesse planeta, né? Se não é essa evolução, né? Se não é essa evolução, se não é aprendermos a nos relacionarmos, a conviver, né? Então, quando vem esses sintomas e essas doenças, eles trazem uma mensagem. Né? E aí o exercício é conseguir abrir a escuta de novo para escutar essa mensagem. Porque se você não escuta e você toma um remédio e aí alivia os sintomas e tal, e segue adiante,
uma hora isso vai voltar. Isso aí vai voltar. Volta. Volta. E é engraçado, porque nessa hora eu até escutei, eu não lembro onde é que foi, lembro se foi no GSA que eu ouvi, que você não acorda, você não dorme e acorda ansioso, você não dorme e acorda com pânico, você não dorme e acorda depressivo, você não dorme e acorda com dor de cabeça. É um processo que foi criado, já veio de um processo e aquilo desencadeou de alguma forma. Vai ser com a dor nas costas, vai ser com uma dor no joelho, vai ser com a dor de cabeça, vai ser com ansiedade, vai ser com pânico. Alguma forma esse processo vai te afetar. E a mesma coisa a gente pode pensar em relação a esse coronavírus, né? Porque quando acontece o evento, a sensação é de uma hora para outra. A sensação é essa, né? Pô, de repente eu tive um ataque de pânico. De repente nossa, uma ansiedade que foi tomando conta de mim, eu não sei porquê, o que aconteceu, né? Uma lesão no meu joelho, eu sempre joguei futebol, sempre não sei o que, nunca senti nada. De repente, uma lesão. Então, enfim, quando acontece o evento, quando surge um vírus como esse, parece que é de uma hora para outra, né? Mas é exatamente isso que você estava trazendo. Por trás dessa aparente aparição súbita, vamos dizer assim, tem um processo que vem acontecendo já há bastante tempo, né? E não foi um evento que me causou ansiedade, não foi um evento que me causou pânico, não foi um evento que... Existe digamos, um copo que já está um pouco cheio ali, que talvez que esse negócio só bote a gota d'água que transborda. Eu acho que essa é uma boa imagem, exatamente. Chega ali um momento que é uma, né, que suscita uma ocasião, mas não necessariamente é a causa, né? Existe uma soma, né? Como a Carol falou, que existe uma somatização de tudo isso. Tem uma soma, né? E pode ser uma somatização também, né? Olha só. Opa, qual a diferença? Não, porque a soma, não necessariamente a somatização vem de uma soma, né? A somatização é quando aquela questão, ela corporifica, ela se apresenta no corpo, de alguma forma. Então, isso é uma somatização, né? E pode ser de um processo que vem se somando, ou às vezes pode ser um processo que vem se estendendo há muito tempo, né? Às vezes vem algo que você vem trazendo e que a gente vai colocando ali para o lado, vai escondendo, né? Vai guardando, e fica lá durante um tempo, mas isso não quer dizer que ele não, né, que não esteja lá, ele está lá guardadinho. Uma hora ele precisa vir à tona, até mesmo como processo de cura. Então essa é a perspectiva da saúde enquanto processo, né? Então mesmo a doença ou um sintoma, ele pode ser visto como um processo de cura. E para mim, essa visão faz muito sentido para esse momento que a gente está vivendo. Então, tudo isso que está acontecendo, eu sinto que também é um processo de cura, né? E por isso, esse recolhimento que a gente está sendo convocado a realizar, também é uma oportunidade, né? Para a gente entrar em contato com a gente mesmo, para a gente abrir essa possibilidade de se conhecer, né? De refletir, né? Tanto no nível individual quanto no nível coletivo, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Como é que está a minha vida? Perfeito. Né? O que eu quero? Qual o sentido de tudo que eu estou fazendo? Né? Eu escutei há uns dias atrás, e eu achei muito importante, né? Assim, muito significativo, que esse é um momento muito mais da gente ser capaz de fazer boas perguntas do que querer encontrar respostas. Esse é um momento para a gente ser capaz de se fazer e de fazer boas perguntas. Né? Que legal. Porque muitas vezes, para que as respostas possam chegar em algum momento, no tempo justo, a gente precisa fazer a pergunta. Então, nesse sentido, a pergunta ela é mais importante que a... Se você não faz a pergunta, como é que você pode... Talvez fique muito mais difícil. Agora, se ele ter a sensibilidade, a humildade de fazer as perguntas, de se perguntar, de se questionar, de questionar o que está acontecendo, aí, em algum momento, é possível, e eu acredito que provável, que a resposta comece a chegar. Legal. Que legal. Luiz, faltam 14 minutos aqui pra gente, vamos tentar responder algumas perguntas. Sim. Galera, se vocês estiverem muito afim de ter esse bate-papo aqui de novo, comenta aí que a gente pode ver se a gente faz de novo. Vamos lá. O Anderson perguntou o seguinte, Luiz.
Uma pessoa que tem esses vários eus, ela não consegue lidar com esses vários eus. Essa pessoa pode ter múltiplas personalidades, aí eu acho que já é uma questão psiquiátrica, né? Ou não tem muita relação? Olha, não, pode ter relação, sim. Essa questão de multipersonalidades, múltipla fragmentação. Eu diria que é muito provável que essa patologia, né, mais grave, ela vai ter origem nessa fragmentação do eu. Só que, muito provavelmente, essa pessoa que desenvolveu esse sintoma, porque isso também é um sintoma, ela teve alguns, muito provavelmente, né, ela teve alguns comprometimentos mais graves no período de desenvolvimento, né, principalmente ali na fase na primeira infância, no contato, na relação com as pessoas, no ambiente familiar. Às vezes, é provável que tenha acontecido rupturas muito intensas, né, que levou a essa ruptura interna também muito intensa. Né? Então ela acaba projetando esses diferentes eus em diferentes multipersonalidades. Então não foi só um não saber lidar, né? Tem algo bem mais profundo do que eu simplesmente não saber lidar com os vários eus. É algo que vem com um trauma mais pesado, né? Sim, com certeza. Para chegar nesse grau de comprometimento, né, de ter múltiplas personalidades, né? Aí já é um estágio um pouco mais profundo, mais grave do que o que geralmente acontece com todos nós, né? Essa dinâmica que a gente estava falando. O Pedro perguntou o seguinte: como a transdisciplinaridade se relaciona com o autoconhecimento? Legal. Então, eu trouxe a perspectiva integral, né? Da interesse. Aqui parece que está aí. Tá, voltou. Travou. Beleza. Vamos lá. Voltou? Então, a transdisciplinaridade, né? Peraí, não tô... Pode falar. Pode falar. Então, a transdisciplinaridade, ela traz essa resposta que direciona, que orienta para exatamente essa busca dessa inteireza, né? Enquanto um paradigma, ela busca essa inteireza, entre as disciplinas, como o próprio nome já diz, né? Então, ela busca compreender que as disciplinas, elas se complementam. Né? As diferentes disciplinas, as especializações, elas se complementam num conhecimento mais amplo. Né? E não só as disciplinas, mas também as áreas do conhecimento. Né? Então, a arte, né? As artes, as filosofias, a ciência e as tradições de sabedoria antiga são diferentes formas de conhecimento que são igualmente importantes. Né? Na nossa sociedade, a ciência ficou super valorizada e, normalmente, essas outras áreas do conhecimento foram subvalorizadas. Então, o movimento da transdisciplinaridade, ela traz essa compreensão, né, de que esses diferentes conhecimentos são igualmente importantes. Né? E, dentro da perspectiva terapêutica, essa perspectiva que busca essa inteireza, né? Que inclusive na psicologia, ao invés de ficar dividindo em diferentes abordagens, linhas teóricas, trazer o olhar de que essas linhas teóricas também se complementam, né? Então ter um olhar antropológico mais amplo, né? Antropológico no sentido assim do que é o ser humano, né? Então ter esse olhar mais amplo, ampliar esses horizontes, né? Sim, sim. Vamos para as próximas aqui. A Gessiane perguntou: como lidar com esses vários eus em nosso dia a dia? Você falou da pausa, você falou da respiração, você falou da observação. Isso, eu acho que é principalmente isso, né? E poder estar atento, né? Poder aos poucos ir reconhecendo, porque esse é o primeiro passo. Agora, depois que você começa a reconhecer, aí você pode entrar no que eu também mencionei, na outra fase, que seria começar a dialogar com esses eus. Né?
Perfeito. Você pode fazer isso verbalizando, né? Ou você pode fazer isso também internamente, né? Mas é poder começar também a criar esse diálogo entre eles. A sua resposta tem muito a ver com a pergunta da Andressa aqui, que ela fala assim, mas esse tanto de pensamentos, essas perguntas que a gente está sendo convocado a fazer nesse momento, principalmente, não pode gerar mais ansiedade nesse momento? Sim, pode. Se você se identificar com isso. Por isso que o exercício da pausa, né, o exercício da respiração é a base, né? É a base. Talvez de tudo que eu falei aqui, que a gente conversou aqui, talvez isso é o mais importante, né? É você poder lembrar de ao longo do dia você parar e respirar, né? Porque aí você começa a criar espaço para essas boas perguntas, né? E aí não é ficar fazendo uma pergunta atrás da outra. É você se conectar emocionalmente com a pergunta. E respirar a pergunta. Você respira, literalmente, você respira a pergunta. Você cria espaço para que ela... Sem pressa para responder a pergunta. Exato, sem pressa para responder. Só pergunta e joga pro ar. Exato, pergunta e respira ela e deixa a pergunta ficar. E segue a vida. E vai lavar sua louça, vai fazer sua comida, vai ler seu livro, enfim. Mas aquele momento que você conseguiu parar e se conectar emocionalmente com a pergunta, ele é muito valioso. E ele fica atuando em você. Mesmo que você não esteja mentalmente, racionalmente, ele está atuando em você. Né? Tá ali contigo. Então, a Carol perguntou assim, tem alguma estratégia, essa pergunta é profunda, só avisando, Luiz, a gente tem 7 minutos, quando der 7 minutos a gente vai cair. Tá bom. Tem alguma estratégia para identificar a manifestação do estado do ego infantil? Estratégia para identificar? A manifestação do estado do ego infantil. Rapaz... uma boa pergunta, né? Eu acho que assim, quando tem, por exemplo, me lembrei aqui, né? Quando tem repetições na sua vida, quando tem aquelas situações que ficam se repetindo na sua vida, provavelmente você está atuando, né, nessas situações que ficam repetindo a partir de imagens e crenças que muito provavelmente foram construídas e cristalizadas nesse período da infância. Então essa é um sinal, uma dica. Situações que ficam se repetindo na sua vida, você pode buscar aonde que a minha criança está envolvida nessa situação, de que forma. Você começa a se questionar isso, Isso é um ponto. Às vezes, quando você também tem uma resposta muito automática e muito reativa, alguém fala alguma coisa, acontece alguma coisa e você reage de uma forma que você não gostaria de fazer, por exemplo, e você faz, e aquilo é muito automático. Provavelmente aquilo tocou em algum ponto, alguma ferida, alguma coisa, que te suscitou também essa resposta nesse nível mais dessa consciência infantil, por exemplo. Né? Agora, também tem a consciência infantil da criança livre, né? Que são os seus momentos de espontaneidade, os momentos em que você consegue fluir. Então, também é uma criança mais nutritiva, livre, que, graças a Deus, todos nós temos ela também. Né? Mas eu entendi que a pergunta dela era mais nessa outra linha. Bárbara, eu perdi sua pergunta. Se você puder fazer de novo para a gente poder responder. Luiz, eu refletindo aqui sobre o que você disse e até pegando o gancho de um vídeo que eu assisti ontem, do Eu Sou o Edu, que traz a ideia de astrologia com a ideia de comunicação, a ideia de autoconhecimento, ele fala assim, o que fazer nesse momento? Vivenciar. Precisa vivenciar esse momento. Não dá para fugir, não dá, que é o que você falou, né? Achar essa ponte entre os deuses. Não dá pra gente ignorar esse momento, fugir desse momento. Tem que vivenciar, não tem jeito, assim. Ele tá acontecendo e não é vivenciar e não sobreviver a ele. Isso, E acho que essa palavra, então, pelo jeito que você falou, acho que ela traz bem essa percepção do vivenciar, no sentido assim, de você se fazer sujeito, protagonista do que está acontecendo, não só no mundo, mas com você mesmo. Né? Então, vivenciar com essa qualidade de presença, buscar essa qualidade de presença. Né? E, de novo, qual a principal ferramenta? A pausa, a respiração, parar um pouco, se perceber.
E aí, claro, você não é ficar o dia inteiro parado, mas é ter momentos de Sim, pausa, né? Ter momentos de pausa. Às vezes, uma pílula, né, de 1 minuto, uma pílula de 2 minutinhos de pausa ao longo do dia, né? Então, eu sinto que essa é a principal, que é a convocação, né, que eu falei no início. A convocação é recolhimento perfeito. em casa, né? Mas essa casa interior também, principalmente. Olha a pergunta da Bárbara aí, pra gente finalizar. Traumas Ah. físicos e ou psicológicos podem fazer com que a gente crie novos eus? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, por quê? Porque normalmente esses eus, eles são reações, né? E uma Uhum. tentativa de uma proteção psíquica, né? Então, provavelmente Legal. você sentiu ali um choque, né, de dor, ali teve alguma situação que foi muito intensa, pode ter sido uma Uhum. situação com uma intensidade muito grande, ou pode ter sido algo que aconteceu com pouca intensidade, mas ali estava todo dia acontecendo, todo dia, todo dia. Então isso vai criando um choque também de dor. E aí você cria imagens, né? E Legal. aí essas imagens geralmente são esses eus, né? Esse eu idealizado que é composto por imagens, diferentes imagens, você vai criando isso como forma de se proteger disso. E isso é muito eficiente. Isso foi muito eficiente num determinado Aham. momento da nossa vida e foi necessário como proteção. A questão é que se a Uhum. gente não para um processo de autoconhecimento ao longo da vida, daqui a pouco você está com 30, 40, 50, 60 anos e está reagindo da mesma forma que você reagiu com 6, 7 anos. Sim. Entendeu? Então, aí que entra o valor desse autoconhecimento, desse voltar para si, né? Para poder também seguir. Luiz, acho que as perguntas Deu foram aí? aí. A gente já está Legal. faltando 1 minuto já para a gente estourar. Pessoal, eu sou super, 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 super favorável de terapia, de conhecimento, de autoconhecimento. Eu acho que todas as pessoas deveriam fazer. Luiz é meu psicólogo, me acompanha há 3 anos. Super indico. Para quem quiser falar contigo, Luiz, na tua rede social tem seu telefone, certo? Eu coloquei lá no Instagram, eu não sou muito do Instagram, mas eu coloquei lá o meu e-mail e o meu WhatsApp. Então, é uma Perfeito. possibilidade, se Quem quiser quiser ainda contato. perguntar alguma coisa, trocar uma ideia. Uhum. E aí o pessoal, acho que o pessoal pediu mais. Depois a gente vê se a gente faz outra live dessa aqui, trazendo outros temas também. Pessoal, Legal, gratidão, agradecido, foi Luiz. bom. Tá. Muitíssimo agradecido por esse momento, por essa troca, esse compartilhamento. Acho que a gente fez um pouco da transdisciplinaridade, deu trazer um pouco de conhecimento da comunicação. Você trouxe toda sua bagagem da psicologia. Foi fantástico, cara, fantástico. Legal, Diogo. Te agradeço também. Foi uma experiência nova aí para mim e foi bacana. Gostei muito. Obrigado, Temos querido. 30 segundos. Beijo, um abraço. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, gente.